Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o Josimar Fiorini, então aguardado treinamento, né? Nossa conversa aqui sobre EPI, sobre segurança do trabalho. Agora mesmo a gente estava conversando um pouco sobre como poucas empresas, na verdade, em geral, se preocupa com a segurança dos colaboradores, dos técnicos, e muitas vezes os próprios técnicos não se preocupam com a sua própria vida, né? A gente vê que na correria do dia a dia, o cara sobe em poste sem EPI, porque às vezes acha que é muito demorado botar um cinto, esse tipo de coisa. Não é a minha praia, a praia do Fiorinho. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre quais EPIs que são necessários, os obrigatórios que a gente tem que ter e os não obrigatórios, opcionais também, para o mercado de telecomunicações. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre os treinamentos obrigatórios, não é só EPI, a gente não tem que ter só os EPIs, a gente tem que ter EPIs, treinamentos e exames também. A gente tem alguns exames que são obrigatórios, tá? Então a gente vai bater um papo aqui bem tranquilo, a gente preparou alguns slides para vocês, mas antes eu vou deixar que o Fiorini se apresente aqui e fale um pouquinho sobre a experiência que ele tem no mercado de telecom aí, que já trabalha quantos anos já com segurança? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Na rua. Obrigado, Matheus. Olá, tudo bem a todos? Eu estou no ramo de telecom há 12 anos, a gente começou junto, né? Eu acho que no Brasil aí muita gente já sabe disso, porque onde eu vou ministrar treinamento eu comento da onde a gente veio, né? Como a gente começou nos ISPs, com as nossas via rádio lá, como a gente não tinha segurança do trabalho naquela época, tá? Inclusive eu tenho fotos no meu treinamento que mostrando lá em 2006, 2007, trepado num poste, o nosso cinto de segurança era um cabo de rede duplo, né? Passava 2 vezes o cabo de rede para ficar bem firme. Ficar seguro. Então naquela época que me despertou uma vontade e um desejo de realmente ajudar os meus colegas e eu mesmo. Porque naquela época eu vi um colega meu perder um dedo por causa de uma aliança. Então aquilo ali me despertou a vontade de fazer algo para realmente salvar a vida dos nossos técnicos de telecom. Tá? Lógico que foi involuntário, o negócio foi crescendo à medida de como a gente foi se infiltrando no ramo de telecom, mas hoje também a gente está sendo muito mais cobrado. Então é por isso que eu acho que é bem válido essa nossa conversa, a gente passar para os provedores o que realmente é obrigatório, o que é válido eles fazerem, para realmente salvar a vida do técnico. Tá? A minha intenção principal é aplicar uma cultura de segurança do trabalho nos provedores, tá? Porque hoje falta muito, falta a capacitação, falta a visão do técnico, mas também tem o lado da empresa, que a gente vai falar no decorrer aí do que a empresa pode fazer, né? A gente estava falando aqui antes de começar essa palestra para vocês sobre alguns provedores e algumas empresas, não é só provedor, tá? É todo o mercado, a gente vê que acontece muito isso, sobre empresas que literalmente compram certificados, né? Que vão lá, compram um treinamento online, botam os funcionários numa sala durante meio-dia no sábado e sai todo mundo com certificado e no final das contas eles estão, entre aspas, legalmente qualificados, mas só que na prática não estão. Na prática não. Na prática as pessoas não sabem dos riscos pelo qual elas estão expostas. Elas acham que elas sabem, ou elas acham que não vai dar nada, uma aliança no dedo, não dá, bota a luva por cima, ou a roupa anti-chama. A roupa anti-chama hoje, eu acho que 20% dos provedores no Brasil todo usam a roupa anti-chama. Sim, né? E ainda eles usam porque geralmente é alguma companhia elétrica que cobra. Obrigatório. É obrigatório. Então, eles não se preocupam que pode dar um arco voltaico, eu chego perto da eletricidade, eu chego perto da rede elétrica, a gente passa BAP em cima de transformador. Sim. Então, a roupa anti-chama é para qualquer faísca não entrar, atravessar a pele, digamos assim, do funcionário, né? Atravessar a roupa do funcionário chegando na pele. Legal. Mas esse é só mais um detalhe que a gente vai falar. A gente vai falar. Lembrando, pessoal, que esse assunto de segurança, eu costumo falar que ele é sempre um assunto meio esquecido. A gente acaba não dando muita bola para ele, a gente acaba prestando mais atenção quando que acontece um acidente, quando acontece algum problema. E isso é tão preocupante que um acidente onde algum funcionário venha falecer, a multa é tão impactante que pode até fechar uma empresa, pode acontecer sérios problemas
com o ISP, com a empresa, e eu acredito que ninguém quer hoje que algum colaborador sofra algum acidente, ninguém quer que os nossos funcionários se machuquem por alguma falha que poderia ter sido resolvido antes, beleza? Então, vamos lá, vamos para a prática. Eu vou trocar aqui para o modo apresentação. Como a gente vai falar de EPI, a gente tem algumas apresentações para mostrar para vocês. Bom, o que seria a segurança do trabalho, Fiorini? O que se aplica? A segurança do trabalho ela é uma gestão de cultura. Eu acho que a empresa que hoje ela não tem essa cultura de segurança do trabalho, ela vai ter que aplicar essa cultura, obrigatoriamente. Tá? Ou por ela... Não, o provedor ele começa uma rede, eu não quero falar de segurança do trabalho, não quero ter nada de segurança do trabalho. Então eu vou contratar uma empresa para fazer um serviço para mim. E eles que se viram com a segurança do trabalho. Esse ainda é o pensamento de muita gente. Lá na norma diz que a empresa contratante ela é corresponsável pelo trabalho executado. Na prática, a gente é 100% responsável e não apenas corresponsável. Então, a responsabilidade acaba em cima da empresa que contratou 100%. Funcionário que hoje sofreu um acidente de trabalho pode chegar numa indenização numa morte, tá? Lembrando que em telecom a gente trabalha a 8 metros de altura próximo à rede elétrica. Então o funcionário que sofre um acidente de trabalho e volta para contar a história são poucos. Tá? São poucos. Os que não voltam, que deixam lá uma indenização para a empresa, essa indenização chega a R$1 milhão. Então a empresa, eu vejo de uma forma assim, poxa, se eu não tenho condições para passar todos os procedimentos, dar todos os treinamentos, todos os exames para minhas equipes, eu também não tenho R$1 milhão para pagar a indenização. Sim. Então sim, uma indenização por uma morte pode sim fechar uma empresa milionária. Sim. E mesmo se tu contratar uma empresa terceirizada, né? Isso que é importante destacar. Que uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar com telecom, eu lembro de ter conversado com o pessoal da empresa, falei assim, mas pra gente não ter esse problema de segurança do trabalho, vamos contratar alguém de fora para trabalhar com a gente. Aí geralmente o que acontece? A gente contrata uma empresa pequena, porque ela cobra um valor muito baixo. Geralmente esse valor baixo que essa empresa cobra, ela não consegue entregar os EPIs para os técnicos, então a gente terceirizou lá, um terceirizado qualquer, alguém se machuca, chega a falecer, o parentesco daquela família pode fazer uma causa pro provedor que contratou essa empresa, porque ela é responsável pelaquilo que foi... Ela é corresponsável. Né? Ela é corresponsável. Ela é corresponsável. Isso na parte teórica. Entendi. Na parte prática, ela é 100% responsável. Entendi. Tá? O juiz não vai querer saber quem foi o dono da empresa, qual era o dono da empresa desse funcionário. Não, ela vai querer saber quem contratou o serviço. Né? Show de bola. Vai direcionar o processo direto para a empresa contratante. Contratando ou não contratando pessoas, um terceirizado, né? Se for CLT ou não, a gente vai ter que trabalhar com a segurança do trabalho. E aqui lembrando que a vida do funcionário é a parte mais valiosa. Tá? Então vamos passar aqui agora para a parte de treinamentos, né? Os treinamentos que são obrigatórios hoje para quem trabalha em telecom. Hoje a gente tem 2 que são obrigatórios, né? Sim. NR10. Vou deixar contigo. Isso, é o NR10, que é trabalho com eletricidade. Tá? Esse curso ele é obrigatório, e ele é obrigatório um treinamento de 40 horas. Também um curso de NR35, que é trabalho em altura. Tá? Esse trabalho em altura é um treinamento de 8 horas. Tá? É esses treinamentos que geralmente as empresas colocam a turma dentro de uma sala de aula por meio-dia e sai todo mundo treinado de NR10 e NR35. Tá? A dúvida é, o funcionário aprendeu realmente os riscos? Ele está ciente dos riscos do poste? Ou o principal, no slide que eles viram lá no curso, teve um exemplo de poste ou torre, que é onde a gente trabalha? É uma coisa muito comum, a gente vê treinamento de segurança do trabalho, NR35 é muito comum, NR10 é uma coisa mais específico, mas daí a gente vê muita coisa de pintura, rapel, esse tipo de coisa que na verdade não adianta ser segurança do trabalho, isso não é aplicado em telecom. Matheus, antes de eu me formar técnico em segurança do trabalho e antes de eu montar cursos específicos e focados para a área, eu fiz 10 cursos de NR35. Nesses 10 cursos de NR35 eu não tinha um slide de poste. Tá?
Então a pessoa aprende a fazer rapel, aprende a fazer nó, aprende a montar andaime, mas não aprende a salvar a vida dela, não encostar numa BAP energizada, não colocar a mão numa luminária de emergência energizada. Ou quando o cara vai dar o treinamento, mostra um monte de exemplos que o cara não vai aplicar na prática. Exatamente isso. Tá? Beleza. Esses são os 2 treinamentos obrigatórios que, lembrando, seria muito bom algo específico para a área. De telecom. Procurar algum profissional, alguém que... Exatamente isso. Tá? Para tu não sentar lá na sala também, o funcionário senta lá 8 horas para fazer um curso de trabalho em altura, sabendo que ele vai mexer em um poste, e ele vai saber aprender a fazer rapel. Aí fica chato para ele, não quer aprender e... fica meio que, isso aí não é para mim porque eu não vou utilizar, então também não vou prestar atenção. Fica um negócio bem ruim e acaba que esses são os reflexos dos acidentes que estão acontecendo. Tá? Hoje em dia a gente está tendo cerca de 1 acidente por dia no Brasil. Isso é um número muito grande. A gente só perde em acidentes de trabalho em telecom para construção civil. Só morre mais gente na construção civil do que em telecom. Muita coisa. Então é muito acidente. Tá? É muita gente sofrendo acidente, é muita indenização. A indenização é algo que vai se refletir lá. Eu penso mais na vida da pessoa mesmo. Tá? Que é isso que eu tento evitar. Mas do jeito que está hoje está difícil. E aí a gente vai ter os treinamentos opcionais também, né? Aqui a gente botou treinamentos de projetos, infraestrutura, treinamento em fabricantes de equipamentos. Como que isso se encaixa em segurança de trabalho? Hoje, se um funcionário está apto a montar uma caixa de emenda, subir num poste, saber o que ele está fazendo, provavelmente ele vai fazer isso muito mais rápido e com muito mais segurança, né? Então, ele é opcional porque a gente aqui está falando em termos de segurança, ele não necessariamente precisa saber ter feito o treinamento de montar a caixa de emenda para montar a caixa de emenda. Mas se ele tiver esses treinamentos de infraestrutura, a gente vai ter possivelmente o resultado geral do ISP, um resultado melhor, porque os 2 treinamentos acabam se casando, né? O cara vai montar a infraestrutura, vai subir no poste. Então, o ideal, o melhor dos mundos seria que o técnico tivesse esses treinamentos de infraestrutura e montagem também. Mas, em termos de segurança, ele não é obrigatório. Ainda não é obrigatório. Mais conhecimento mesmo, né? Da prática. Conhecimento nunca é demais, né? Não, é isso aí. Show de bola. Então vamos lá. Treinamentos NR10 e NR35, obrigatório, de preferência com técnicos especializados ou um treinamento especializado em telecom. Sobre os exames, a gente tem alguns exames na hora de fazer a contratação e... Esses exames, para quem vai subir no poste, o que é subir no poste? Hoje, o que é considerado trabalho em altura? Vamos lá. Trabalho em altura, hoje, acima de 2 metros de altura, é considerado trabalho em altura. Para ser apto a trabalhar em altura, a pessoa precisa fazer uma série de exames. Antes de 2015, a pessoa, quando era contratada, sentava na frente do médico, o médico colocava um aferidor de pressão aqui, aferia a tua pressão, dava 2 tapinhas nas tuas costas e vai trabalhar, meu filho. Tá? Então hoje, para você subir em poste, para você estar apto a subir em poste, tem uma série de exames. Exemplo básico, para a empresa saber se o funcionário não tem uma labirintite, por exemplo. Tá? Sobe no poste, bate lá a labirintite, o funcionário vai cair e vai sofrer um acidente. Então é para diagnosticar com antecedência. Tá? A segurança do trabalho, a gente trabalha na prevenção e não quando depois que acontece a gente... Não é remediar, né? Prevenir. Então esses exames, quem vai determinar isso é o médico. Tá? Eu coloco aqui, mas é o médico de cada região que vai determinar. Esses são os exames obrigatórios. O médico pode exigir até algo a mais. Tá? Mas os obrigatórios para a pessoa estar apta a executar trabalhos em altura são esses da lista. Cuidado visual, audiometria ocupacional, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia em jejum e hemograma completo. Beleza. A gente não vai entrar em méritos aqui, porque ninguém aqui é especialista em saúde, né? Mas são os exames obrigatórios que você vai ter que botar o colaborador, fazer tantos treinamentos como esses exames para estar aptos a executar trabalho em altura e próximo à energia elétrica, né? Também por causa da alta tensão que a gente vai ter lá. Beleza. E os EPIs para a gente trabalhar? Por onde a gente começa? Tem algum certificado? Como é que a gente faz? Eu compro o EPI no Paraguai, compro no Mercado Livre, posso comprar em qualquer lugar ou a gente tem que ter uma Anatel de EPIs? Existe a Anatel dos EPIs. Existe um certificado de aprovação. Tá? Quem dá esse certificado de aprovação é o Inmetro. Tá? Ele é um número
no português bem grosso, é a data de validade do EPI. Entendi. Digamos assim, tá? Conselho para vocês, EPIs, provedores. O EPI, quando se for comprar, consulte o número do CA. O que vai acontecer? Você pode comprar um lote de botinas para durar 2 anos, mas a botina vence daqui 6 meses o CA. Então tu tem botinas com CAs vencidos lá na prateleira do teu almoxarifado. O Ministério do Trabalho, quando chegar na tua empresa, ele pode multar por CAs vencidos. E a multa por CAs vencidos não é vezes uma botina, é o número do valor da multa vezes o número de pares de botinas vencidos que tem lá. É igual a gente chegar no mercado e ver na prateleira lá um monte de produto vencido. Sim. É a mesma coisa. Então o que gera, o que determina se ele é bom ou não é o número do CA. Aí tem uma saída. Tá? A gente pode fazer um reteste no EPI. Por exemplo, eu compro um cinto de segurança que teoricamente teria validade de 5 anos o CA dele, porém esse cinto eu não consultei, ele já estava na prateleira da loja há 4 anos. Eu comprei esse cinto, ele só tem validade de mais 1 ano. Trabalhei Nem foi usado. Nem foi usado. Tá? Eu posso fazer um reteste nesse EPI. Porém, o reteste de um EPI, ele custa 40% do valor de um EPI novo e geralmente ele é dado uma validade de 1 ano a mais só no EPI. Aí não vale Não tem muito sentido. O negócio é consultar o CA antes de comprar. Então aqui tem uma dica bem valiosa, que é antes de comprar os EPIs, olhar o CA e cada instrumento tem uma validade diferente. Quando a gente tem vários sites hoje que a gente tem aplicativos de celular, que a gente consegue digitar o número do CA, já aparece toda a descrição do equipamento, a data de validade, com quais EPIs ele pode ser acoplado. Tá? Por exemplo, o cinto de segurança, a gente usa ele com talabarte da mesma marca. Tem isso. Não pode usar um cinto de segurança de um talabarte de outro. Até 2014 podia. Não é interoperável. Não é mais assim, por quê? Porque estava acontecendo acidente de trabalho, o fabricante do talabarte falava que não dava garantia porque ele era usado com a marca de um cinto diferente. O cara do cinto fazia a mesma coisa, então acabou. Hoje todas as empresas precisam fabricar o kit de EPI. Completo. É o cinto, talabarte, trava-quedas, todo o kit. Não existe mais uma empresa que só vende o cinto de segurança ou só vende o talabarte. Tem que ser da mesma marca. Show de bola. Então se aparecer uma promoção de EPI, aquelas bem duvidosas, que nem iogurte do mercado da esquina, né? Tem que tomar cuidado para consultar o CA e não acabar entrando numa fria, mesmo sem querer, mesmo sem saber. E lembrando que, né, se nós falar de justiça e tal, não existe isso. A gente não pode falar assim lá na hora de dar o problema, a gente não sabia disso. Isso a gente não pode usar como argumento, né? Então vamos lá. A principal coisa, antes de comprar Claro, a gente vai ter que conhecer, nós vamos olhar os EPIs aqui, os principais. O CA, que é o Anatel. É a Anatel, é a validade do EPI. Antes de falar de quais EPIs o provedor pode e deve utilizar, quais são obrigatórios utilizar, eu preciso falar, essa tela está aparecendo para eles? Tá. Eu preciso falar desses adornos. Geralmente quando eu apresento esse slide nos meus treinamentos, tem muitos que tiram foto para poder mostrar para a esposa em casa. Olha, por que eu não posso usar minha aliança? Tá? Isso aqui agrava a situação. Tá? Por exemplo, em Itajaí, semana passada, teve um técnico que sofreu um choque de 13 mil volts. Ele foi colocar uma BAP próximo à rede elétrica, ele não chegou a encostar, mas ele criou um arco voltaico e eletrocutou ele. Se ele estivesse usando um relógio, uma corrente, um anel, qualquer um desses adornos de metal, principalmente uma aliança que ela é circular, tá? Quando a energia encosta nela, ela frita tudo que tiver no meio, agrava muito a situação. Então, não dá para deixar técnico subir em poste com aliança, com colar de prata no pescoço. Mesmo por dentro da luva. Mesmo por dentro da luva. Por que não pode usar mesmo por dentro da luva? Porque, como a gente falou no início, apenas 20% dos provedores utilizam roupa anti-chama. Então, o antebraço geralmente todo está exposto. E é onde mais a gente encosta o antebraço quando vai colocar uma BAP ou vai passar por trás do poste, o próprio talabarte já. Então é aqui que a gente sofre acidente, é aqui que ele se agrava, tá? É na aliança.
E numa alta tensão pode correr o risco do Não, no alta perdeu na alta tensão, com dedo, certeza, usando uma luva, se eu encostar meu antebraço numa alta tensão, a hora que eu tirar minha mão de dentro da luva, com certeza o meu dedo vai estar lá dentro da luva. Ele frita tudo que tiver aqui dentro. Alta tensão, com adornos de metal circulares, é o mais perigoso de todos. difícil a pessoa voltar para contar a história. Mas se ela voltar para contar a história, onde ela tinha metal ou adornos, com certeza aquele membro ela pode perder. Isso é muito grave. Então, antes da gente falar do que a gente tem que usar, a gente primeiro tem que prestar atenção no que a gente não vai usar. E daí sim, porque a gente vai se proteger da maneira correta, que às vezes aí é capaz de muita gente... E isso é importante, porque provavelmente um técnico que vai dar um treinamento de NR35 que não trabalha com telecom e não tem problemas de eletricidade, não sei se está correta a minha analogia, muitas vezes ele nem vai pensar nisso, do cara que não pode subir com uma aliança, porque tu está subindo no andaime lá para pintar esse cara. Parece que eu estou querendo puxar pro nosso lado, pro meu lado, mas não. A prática a gente aprende fazendo ela. Tá? Então, uma pessoa que nunca subiu no poste, como que ela vai saber onde que tem algo energizado, qual é uma cordoalha mais fácil de energizar, por que o braço da luminária energiza? Então, sim, ela não vai saber passar esses pontos. E é aí que peca. É aí que faz aquela pequena diferença. Aí mora o perigo, porque muitas vezes o cara vai lá, usa a roupa, tudo certinho, CA certinho, treinamento lá, fez o treinamento, subiu com a corrente de prata, sofre um acidente no poste e acaba dando algum problema. Uma empresa do oeste de Santa Catarina, um funcionário sofreu um choque, sofreu uma descarga elétrica de 13.000 volts, ele estava usando tudo, porém ele tinha uma corrente de prata. Essa pessoa teve que fazer 10 cirurgias plásticas, Matheus, para tirar a corrente de prata. A corrente de prata fritou e ela derreteu na pele do funcionário e desceu 1 centímetro. Nossa. Então, não dá para usar nada que for de metal em cima de poste. Beleza, então acho que a gente bateu bem isso aqui. Espero que quem tiver a oportunidade de ver aqui consiga passar isso para os colaboradores. Tá? Lembrando que isso aqui você pode mostrar aí para o seu colaborador, pega no sábado, né? Aí bota dentro da sala, mostra para todo mundo que segurança nunca é demais. Mesmo lembrando que essa palestra não vale certificado, é mais para a gente falar mesmo sobre o que fazer para salvar a vida dos nossos colaboradores nos postes. Então vamos lá, eu acho que vamos começar pelos mais simples, né? Vamos começar pelos EPIs, que são os mais simples, e que muitas vezes, mesmo sendo os mais simples, não são utilizados da maneira correta, né? Exato. Tá? Por exemplo, o cone. Tá? Precisa ter cone. Né? Não é simplesmente ter um cone. Qual cone eu devo utilizar? Qual é o melhor cone para o meu funcionário fazer a sinalização? Vou comprar um cone de borracha, pesado pra caramba, que o técnico não vai levar de uma escada, de um poste ao outro. Ele não vai conseguir levar além da escada, do burnout, de todos os EPIs. Que tem que ser prático, né? Mas aquele cone pesado tem que ser prático. Senão ele não vai usar. Senão ele não vai usar. A gente vai comprar os EPIs e eles não usam. Então, tem duas coisas aí. Uma, o cone de 50 centímetros, que era muito utilizado, aquele pequenininho de 50 centímetros, ele foi extinto. Não pode mais ser usado aquele tipo de cone em sinalização de vias. Pode ser usado dentro da empresa, pode ser em diversos lugares. Em vias públicas não pode ser utilizado. É obrigatório o cone de 75 centímetros. Esse cone de 75 centímetros, lógico, ele é mais alto, ele facilita muito mais na visão de quem está vindo de carro aqui e precisa desviar de onde você está fazendo o seu trabalho. Esse cone também ele precisa ter faixas refletivas. Tá? Nossos trabalhos hoje, geralmente, eles se prolongam depois das 6 da tarde, né? E as faixas refletivas sinalizam e ajudam um monte na vida noturna do técnico. Tá? Então, qual cone deve ser usado? Cone de 75 centímetros, com faixa refletiva. E o melhor de tudo, uma dica, comprem cones semiflexível. Existem 3 tipos de cone. Um não flexível, que ele é rígido, 100% borracha. O 100% plástico, que é levíssimo, qualquer carro que passe em cima ele quebra, se passar um caminhão a mais de 50 por hora ele voa, ou o semiflexível, que é metade plástico e metade borracha. Fácil de levar, o ônibus na esquina passa por cima, a gente desdobra, ele volta ao normal.
e ele não quebra. Show de bola. Tá? Então, boa dica. Esse é o mais indicado. Show de bola. Muito bom. Cabe a criatividade de montar um sistema para ele conseguir levar os cones, bota um em cima do outro, né? A gente utiliza hoje alguns cones para fazer a sinalização do carro e obrigatoriamente precisa ter no mínimo um cone para sinalizar a escada. Tá. Então a gente cria um gancho, né, na parte superior do cone, o técnico só pega no gancho ali, já leva junto com o burnout de ferramenta já e consegue levar até o próximo ponto. Lembrando que a gente falou um pouco da praticidade, mas hoje, no meu ponto de vista, uma das coisas que mais impedem os técnicos de utilizarem os cones, muitas vezes são a falta de ser prático a utilização dos materiais de segurança do trabalho, que quando começa a ficar complicado, não sei como é que é, a gente vai ter que subir lá em 20 postes num dia, e aí se está muito complicado, muita parafernália, a gente não pensa em situações para deixar aquele processo repetitivo mais prático. Muitas vezes o funcionário acaba não usando porque acaba achando. Porque muitas vezes ele está trabalhando por produtividade também. Sim, tem que ser rápido. Tem vários outros poréns. Então assim, eu vou fazer uma instalação a mais para ganhar uma instalação a mais, ou eu vou fazer uma a menos e vou sinalizar com esses cones ruins que eu tenho aqui, ou com esses poucos cones, Então é uma situação que tem que ser muito bem analisada, porque vale a pena. Vale a pena ser bem estudado, porque a segurança do trabalho ela é algo que não volta. Né? Um acidente geralmente acontece uma vez em telecom. Inclusive tem alguns estudos aí que eu já li em livros que uma segurança do trabalho bem aplicada no provedor aumenta a produtividade dos colaboradores. Com certeza. Já percebi estudos que se existe uma boa aplicação de segurança do trabalho, às vezes a gente investindo um pouco mais, trabalhando mais os funcionários, a gente acaba tendo uma produtividade maior, que eles acabam trabalhando de uma maneira mais produtiva, né? Dando mais resultados. Beleza, aqui a gente tem uma foto aqui de um modelo de travessia de cabo, né? Nunca realizar uma travessia sozinho. É bem complicado porque a gente sabe que hoje os motoqueiros, não estou falando mal de motoqueiro, eu sou motoqueiro também, tá? Mas por que o motoqueiro tem moto? Para ele não ficar parado no trânsito. Então ele vai querer furar, ele vai querer cortar e vai passar. Então não adianta a gente ir lá no meio da pista, soltar um cone, esperar o primeiro carro chegar, mandar ele parar, o carro parou, eu vou lá lançar o meu cabo, o motoqueiro vem, passa e leva o meu cabo junto, acaba machucando, né? A gente tem uma foto aí bem feia, e isso acontece, tá? Isso acontece muito. E aí é o seguinte, se eu estiver lançando um cabo AS, eu vou fritar o pescoço do motoqueiro, vou derrubar ele, depende da velocidade, vai ser mais grave. Se for um drop, mas se for um cabo drop, Matheus, não precisa nem pensar muito, né? O cabo drop é uma lâmina, né? Um cabo de aço, um elemento de tração do cabo drop. Então, qualquer velocidade que o motoqueiro vir, vai agravar e vai machucar mesmo. E aí a gente está falando que o cabo drop é aquele cabo que a gente tem aí, dependendo do tamanho do provedor. Eu conheço provedores que têm uma equipe, mas eu conheço provedores que têm 100 equipes trabalhando. A gente tem um trabalho muito mais diário, o cabo é mais fino, eu acredito que é capaz de ter mais chances de um acidente com drop do que com o cabo S. Se eu for pensar em quantidade... É muito mais cabo lançado, né? O cabo drop. Às vezes o técnico do cabo da ativação, geralmente ele é um técnico menos instruído também, né? A gente bota as pessoas geralmente começar a aprender na ativação, depois a gente joga lá para o lançamento de infraestrutura. Então, muito, muito bem lembrado essa parte da ativação dos clientes, que aqui a gente está falando tanto de segurança do nosso colaborador, como a segurança da população em geral. De terceiros. Dica, solução. Eu não trabalho em dois, trabalho sozinho. Minha equipe, a minha empresa não dá 2 pessoas. Então chama o colega, liga para o colega, vem aqui me ajudar a fazer essa travessia, 5 minutos ajudar a parar o trânsito. Se eu não fizer isso, daqui a pouco eu derrubo o motoqueiro. Se eu não for puxado junto, porque muitas vezes o técnico enrola o cabo no braço para subir no poste, passa o motoqueiro, um caminhão, algo, né, até mais grave, e vai agravar a situação. Então a dica é chamar alguém. Vem para cá, me ajuda a parar o trânsito 5 minutinhos. Dependendo de cada cidade, cada localidade, também a gente tem o auxílio da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Chamar esse pessoal, vem aqui, ajuda aqui, eles prestam para isso, eles são bem úteis, eles adoram fazer isso.
né? A gente chamava a guarda municipal na nossa cidade, eles prontamente estavam lá ajudando, sinalizar, segurar o trânsito, atravessava rapidinho, com segurança. Show de bola. Vamos lá, vamos pra frente agora falar de capacete. Isso que é uma... Eu acho que a grande maioria compra capacete e acabam comprando o capacete errado. Que capacete que tem que usar o técnico de telecom? O capacete indicado e obrigatório para trabalhar com telecom é um capacete, é o mesmo capacete que as empresas compartilhadoras de eletricidade utilizam, que é um capacete para trabalhar próximo ou na eletricidade. Esse capacete, fisicamente, você olhando para um classe A e classe B, ele é o mesmo. Mas o classe B, ele te protege em até 30.000 volts. Tá? Ele é um plástico resistente que te protege até 30.000 volts. E o classe A, ele não é para trabalhar com eletricidade. Então, muitas vezes, se a gente não vê a classe lá, do lado do CA, classe A ou classe B, acaba comprando o classe A, que não vai te proteger em nada. Caso romper um cabo de alta tensão e você estiver embaixo, esse cabo vai bater na tua cabeça e vai... Classe A é uma queda de material? É para trabalhar dentro de uma empresa específica lá, só para queda de material mesmo. Tá? E tem a questão da aba também, né? Isso, a aba total ela é obrigatória, tá? Não podemos mais utilizar o capacete estilo boné, com a aba frontal apenas. Por que não podemos? Porque a gente trabalha próximo à eletricidade. Quem vai estar escutando essa nossa conversa aqui, com certeza vai lembrar de alguma vez que estava subindo no poste e encosta a cabeça em algum lugar e a gente olha assim para onde que a gente está encostando a cabeça e já está encostando na rede de alta tensão, na rede de baixa, está encostando na energia elétrica. Esse capacete de aba total é para isso, para a gente não encostar a nossa orelha principalmente, tá, nos cabos, e para quem está trabalhando lá embaixo, caso caia algum cabo de alta tensão, ele vai desviar da nossa cabeça, ele vai desviar do nosso corpo. Se a gente estiver usando o estilo boné, ele vai encaixar em cima da nossa orelha aqui o cabo. Tá? Então é para isso, a aba total ela é para puxar para o lado, para jogar para o lado, até mesmo para a gente também não encostar a cabeça em devidos locais. Show de bola. Aí tem mais se tu quiser voltar um pouquinho ali, tem mais a questão de que o capacete precisa ser usado com jugular. A jugular é a fita que prende aqui na nossa jugular, tá? É algo que a gente hoje quase nunca vê alguém usando, tá? É colocado para dentro do capacete e tá tudo certo. Mas pensa comigo, se eu estou trabalhando embaixo do poste, alguém me chama e eu levanto a cabeça numa velocidade, esse capacete já cai para trás e a ferramenta que estava caindo já... Então, nunca caiu um alicate do meu lado. Não, nunca. Nunca. O cara olha pra trás e o cara até se assusta, porque algumas já. Eu já derrubei um martelo já do lado de um colega meu, que por sorte não bateu nele. Ele tava de capacete. Mas acontece, cai o martelo lá de cima, 10 centímetros da pessoa. Então, e muitas vezes, Matheus, gosto de falar disso, principalmente quem ainda trabalha com via rádio, nas torres. Sim. A pessoa que sobe na torre para montar uma antena lá, um rádio digital, que vai ficar lá em cima 2 horas para montar essa antena, o funcionário que ficou lá no chão, ele já está de saco cheio, ele já não aguenta mais ficar lá embaixo, ele já está na hora do almoço, já tem que ir embora. Então ele já tirou o capacete, já tirou os EPIs que ele está lá escorado, lá, só esperando o cara descer. Não concorda comigo que a pessoa que está lá embaixo devia estar usando o capacete mais do que a pessoa que está em cima da torre? Com certeza. Torres a gente derruba muita coisa lá de cima. Sim. E principalmente torres que são estaiadas, a ferramenta cai, bate no estaio e cai 10 metros longe da torre. E naquela altura um parafusinho pequeno faz um estrago. Faz. Então, lembrando que quem trabalha embaixo do poste ou embaixo da torre, também deve utilizar o capacete. É obrigatório. Não só fibra ótica. Não só fibra ótica. Torre também. É isso aí. Então tá, vamos lá. Luva. Não precisa de luva. Luva de vaqueta. Não gosta de usar luva porque é ruim de fechar o parafuso da BAP. Isso porque eu aprendi a trabalhar com luva porque a companhia elétrica aqui do nosso... Aqui não, a gente está no Rio Grande do Sul, mas a companhia elétrica com a qual eu trabalhava, ela exigia luva. Você chegava até a passar quase vergonha se você falasse assim, olha, eu não sei trabalhar com luva. Ah, não sabe? Então vem cá. Então eu vou te mostrar agora colocando uma luva de alta tensão, que é uma luva de borracha grossa, uma luva de vaqueta de cobertura, e aí agora eu vou apertar aqui e colocar um parafusinho na polca aqui de 5 milímetros aqui. Tá? Então o que eles queriam? Eles mostravam os técnicos da companhia elétrica. Eles têm uma competição entre os técnicos justamente para ensinar todo mundo a trabalhar com a luva.
Se na primeira dificuldade que você tiver de trabalhar com a luva, você tirar ela para apertar o parafusinho, nunca vai aprender. Agora, na primeira dificuldade, tu tentou de novo com a luva, depois tu tentou de novo com a luva, você vai pegar o jeito, vai pegar a manha, vai aprender a trabalhar com a luva. E aí começa a aparecer a autoprodutividade, né? Porque aí a pessoa também não tem mais tanto medo de apertar, porque não vai se machucar tanto, não vai ficar com a mão tão... não vai se cortar. Hoje a gente equipa postes com fita inox. A fita inox é o material mais cortante que a gente tem dentro do provedor. Tá? Então, para trabalhar com fita inox sem uma luva de vaqueta, eu duvido quem nunca se cortou. Tá? A pessoa se corta, é muito fácil, é uma navalha a fita inox. Então, a luva de vaqueta ela vai proteger a gente contra esses cortes. Tá? Corte, choque, ela não é... Não, ela não vai te proteger contra choque, não. Até porque também a gente vai estar em cima do poste suado muitas vezes, tá? Vai estar molhada a tua luva. Mas ela, o que vai proteger nós do choque é o que nós vamos chegar daqui a pouco na chave teste. Tá? A gente vai testar a energia antes de botar a mão. A gente não pode trabalhar ao contrário, de botar a mão, opa, tem energia, vou testar, né? Não, a gente vai testar antes de botar a mão em qualquer lugar. Show de bola. De uma maneira prática e simples, não complicado, tá? A gente sempre vai prezar muito por isso. Botina. Botina é bem simples. Lógico que quanto melhor a botina, vai ser melhor o conforto do funcionário. Eu vou comprar aquela botina de R$30, que vai durar 6 meses. Eu vou trabalhar no asfalto quente, o soalho dela esfarela, né? Pessoal de Cuiabá, Teresina, Manaus, Rondônia, Pará, que tá vendo a gente aqui. Já deve lá ter Teresina, o ano todo. Com certeza, lá dura 1 mês a botina no calor. Ou eu vou comprar uma botina, essa da foto aqui, eu tenho uma botina igual essa, que eu usei praticamente 3 anos, e ela custou R$120. É um valor um pouco elevado? É um valor um pouco elevado. Mas eu usava essa botina praticamente todos os dias, o conforto não tem nem explicação, nem como comparar, e a durabilidade. O cara pode usar no dia a dia. Não, tem muita gente que fala que se passar uma graxinha dá pra ir no bairro. Show de bola. A botina, Matheus, um detalhe bem importante que eu preciso falar, para trabalhar com provedor, quem trabalha no poste, não pode trabalhar com botina com biqueira de aço. Sim. Tá? Muitas vezes o provedor compra várias botinas com biqueira de aço pensando na movimentação de cargas das bobinas, tá? Mas não pensa que a gente trabalha próximo à eletricidade. Então, a pessoa que trabalha dentro do almoxarifado, ela pode trabalhar com botina interessante, biqueira de aço. Agora, a pessoa que sobe no poste, jamais. Não pode. Entendi. Esse vamos lá. Detalhe. Lembrando que todos esses EPIs precisam ter CA. Todos Todos são obrigatórios. Todos são obrigatórios. Eu não vou falar nada do que vocês não precisam utilizar aqui. Tá? A gente não vai falar a mais. Esse aqui seria o clean. Seria o mínimo. Não, esse é o mínimo. Tá? Óculos de proteção. Esse é o mais caro de todos, né? Eu não tenho o meu aqui. Eu comprei alguns para o treinamento de amanhã. E custou R$3,50. O óculos tem proteção UV e tem CA. E eu pego um mosquetão nele, bato com toda a minha força na lente dele e ele não quebra. Então, Fiorini, nos meus cursos o pessoal me pede, por que eu não posso usar o meu óculos da Mormai que eu paguei R$1.000? Falei, vamos fazer um teste. Vamos bater com o mosquetão em cima da tela dele e ver se ele quebra? Ninguém deixou eu fazer esse teste até hoje. Né? Porque ele quebra. É lógico que ele vai quebrar. A lente dele não é uma lente de plástico resistente, é uma lente de vidro geralmente. Então, quando a gente vai colocar uma BAP no poste, a gente joga a BAP por trás do poste, a ponta da BAP vem na nossa direção. Várias vezes essa ponta de BAP bate na gente. O nosso olho hoje é a nossa principal ferramenta. Então, por que não utilizar o óculos que custa R$3,50? Pode ser que tenha gente lá de cima que vai falar assim, olha, tão barato assim, manda para mim alguns. Tem alguns lugares que é um pouco mais caro, mas também não passa de R$8 ou R$10 um óculos de proteção. Mas em lojas especializadas deve ter na internet, comprar em quantidade. Com certeza. O óculos ele é obrigatório. Tá? Se tiver nublado, por exemplo, e a gente for lançar um cabo de fibra, a gente deveria usar um óculos transparente, que é mais barato do que o fumê. Então, a empresa precisa sim disponibilizar óculos de segurança, não pode liberar o funcionário trabalhar com o seu próprio óculos, tá? Porque esse óculos quebra, qualquer batidinha ele vai quebrar. E existem, estou vendo aqui, existem óculos de grau. Exatamente isso que eu ia falar. Ainda um pavor para muitos provedores. Nossa, agora eu vou ter que comprar óculos de grau para o meu técnico. Vai ter que comprar óculos de grau para o técnico. Tá?
Geralmente esse óculos de grau de segurança do trabalho, ele é mais barato do que um óculos comprado na ótica. Sim. Tá? A gente precisa fazer fotos da pessoa, manda para a empresa, ela faz toda online e chega aí na empresa o óculos de grau. Mas sim, existem óculos de grau de segurança do trabalho. Show de bola. E uma coisa bem importante que tu falou é dever do provedor. É dever do provedor, Do dono da empresa, a empresa em si. adquirir o EPI para cada risco de atividade, isso diz na norma. E Tá? tem uma quantidade mínima ou ele simplesmente botar uma peça, um kit de EPI para ele, ou ele tem que, tipo assim, 2 kits para lavar? Como é que Então, funciona isso? o funcionário tem que ter o seu kit completo e a empresa tem que ter EPIs sobressalentes lá no almoxarifado. Ela não pode deixar faltar EPI. Por exemplo, eu chego hoje e falo assim, Matheus, a minha botina furou, tá entrando água. Aí você vai falar para mim assim, tá, trabalha assim o resto da semana, que semana que vem eu compro e te entrego. Aí hoje eu sofro uma descarga elétrica e dá vazão pelo furo da minha botina e eu morro lá. Então foi negligência da empresa. Sim. Se foi mau uso da ferramenta, mau uso do EPI perante ao técnico, isso é o vínculo entre funcionário e empresa. A empresa pode cobrar o EPI, tá? Mas ela não pode deixar faltar. Sim. Ó, Matheus, eu vou te cobrar a botina porque você usou a botina para jogar futebol ontem às 6 horas da tarde. Tá? Eu vi que você jogou futebol, abriu a botina. Eu vou te cobrar ela, mas eu vou te dar uma agora para você ir lá e trabalhar. Mas com ele uma hora. não pode deixar ele subir no poste. Faltando. Não pode. Mesmo que foi o problema do funcionário, ele não pode. Não, assim, empresa- não sobe. Foi problema do funcionário porque ele esqueceu na casa do cliente e não sabe nem aonde. Beleza. Ele pode cobrar do funcionário. Vale, cobra do funcionário. Tá. Mas dê para ele trabalhar na mesma hora com o EPI. Show de bola. Informação importantíssima essa do EPI. Bom, sobre a roupa anti-chama. Muito bem. Essa roupa aqui, eu não dou curso de segurança, mas quando é que eu viajo pro norte do país, a primeira coisa que eu ouço é não tem como usar porque é muito quente. Então, tem algumas formas da gente eliminar esse calor da roupa. O que é uma roupa anti-chama? Ela tem um material, ela tem uma linha que ela retarda a chama. Caso caia uma faísca, por exemplo, né, na roupa, ela não vai furar a roupa, ela vai começar a queimar, vai demorar a pegar fogo. Esse demorar a pegar fogo, esse tempo que ela vai demorar, tem uma sigla que gere isso, que é o ATPV. Esse ATPV ele pode variar de 7 a 11 dentro de telecom. Uhum. Se a gente for comprar essa roupa lá na materiais de construção, não, na loja de EPI, geralmente ele vai vir com um número bem alto, por exemplo, 11 o ATPV. Essa roupa vai ser uma roupa grossa, dura, pesada, que o funcionário não vai usar. Então a gente mudou o ATPV, a gente tirou o ATPV lá de 11 ponto alguma coisa e colocamos ali no slide, tem 8.6. Com isso o fabricante colocou mais algodão na roupa, na malha. Então a roupa ficou muito mais gostosa. Os técnicos chegavam em dezembro para trabalhar usando a roupa anti-chama já como se fosse o agasalho dele. Tá? Então virou meio que uma camisa aquela roupa anti-chama. Então sim, ele pode variar de 7 a 12. A pessoa que trabalha diretamente na energia elétrica vai usar o 12 para ser mais protegido, digamos assim. Mas como a gente tem esse nível que a gente pode variar, eu aconselho a gente diminuir um pouco a TPV. Para o técnico usar, né? O técnico usar. É E melhor. até porque a gente não trabalha também diretamente na energia elétrica, a gente trabalha próximo à eletricidade. Então a gente vai usar e vai usar com um pouco menos dentro do limite, mas o técnico vai usar, porque vai se tornar algo confortável para ele usar. Show de bola. Aí entra a praticidade, né? Entra a Não é só praticidade. comprar qualquer coisa. Não é só comprar. E eu acho interessante essa questão da roupa, porque imagina o técnico com a roupa de algodão e acontece uma faísca e pega fogo na roupa. Às vezes é pior do que tá sem roupa. Com certeza. Porque vai... Tem um material que chama tactel. A pele não pega fogo tão fácil, a roupa pega fogo. O tactel Tactel é quase igual plástico, é igual um polipropileno. A gente brinca no treinamento que o funcionário está usando uma roupa de tactel e eu gritar faísca do lado dele, a roupa já quase pega fogo. Tá? Então, aqueles agasalhos de futebol jamais deve ser usado para subir em poste. Eu tenho algumas fotos que não dá pra... Eu chego a me deixar ruim só de ver o pessoal trabalhando de agasalho em cima do poste, um agasalho de tactel. Qualquer fuga de energia, qualquer faísca,
vai encostar na roupa e vai dar um buraco, vai queimar, vai começar a se propagar o fogo na roupa. Então a roupa anti-chama ela é muito útil. Também, voltando, a quantidade de acidentes geralmente é o antebraço. O número é muito superior em qualquer outra parte do corpo de onde acontece o acidente. Botar atrás do poste, a gente não enxerga atrás do poste, então a gente vai abraçar o poste e a roupa anti-chama vai te inibir isso também. Tá? De bola, muito importante. Vamos lá, a parte de cinta, eu acho que é uma parte mais complicada, o pessoal não sabe o que tem que comprar, eu também não conheço muito essa parte, então vamos começar a entrar na parte aí de proteção de queda. Né? Cinturão paraquedista. Esse cinturão paraquedista, ele é o mesmo que eles usam para pular de avião, isso aqui? É o mesmo. É o mesmo? É. Ele, na verdade, ele tem 5 pontos de ancoragem. 5 lugares onde eu posso me acoplar e me segurar. Então esse a gente pode ver sim que ele tem uns elementos de ancoragem nos ombros aqui, superiores, e atrás também, que seriam utilizados lá nas costas, para a pessoa que vai pular do avião, né? E também ele é utilizado em telecom, que ele tem um fechamento frontal onde a gente pode prender um trava-quedas, tá? Algo que vai travar a nossa queda. E ele tem 2 pontos de ancoragem laterais que a gente vai fixar o talabarte de posicionamento. O talabarte de posicionamento, o nome já diz, ele é para posicionar a pessoa no poste. Se você cair só usando o talabarte de posicionamento, você vai descer lixando o poste, mas vai cair. Tá? Não vai travar a tua queda. Tá? Então o cinto indicado para trabalhar com telecom é o cinto paraquedista com 5 pontos de ancoragem. Da mesma marca do talabarte e... Da mesma marca do trava-quedas e da mesma marca de qualquer outro item que vai ser acoplado nele. Tem que ser tudo da mesma marca. Se você tem lá no teu provedor um cinto de uma marca e você tem um talabarte de outra marca, você vai pesquisar o número do CA deles, ver qual tem a validade maior e vai comprar o kit para encaixar com aquela validade maior. O meu talabarte está quase vencendo, o meu cinto ainda está bom. Não vou comprar um cinto para aquele talabarte, vou jogar aquele talabarte fora e vou comprar um talabarte da mesma marca do cinto. Vocês precisam formar kits, todos da mesma marca. Isso de 2015, dezembro de 2015 em diante, isso se tornou lei. Tá? Sim. Tá? Mosquetão, bem simples, precisa ter trava. Não pode ser usado mosquetão que não tenha trava, não tenha como travar ele. A trava de rosca, né? Isso. Geralmente tem muitas pessoas que usam um gancho, tá? Que não tem trava. Ele simplesmente abre e fecha a qualquer momento. Então o funcionário não pode trabalhar em altura se preocupando se o meu mosquetão vai abrir ou não vai abrir. Tá? Ele precisa... Da mesma marca? Não, o mosquetão não. O mosquetão não tem a mesma marca. Tem CA também? Tem CA. Tudo tem CA. Tudo tem CA. Bola. Vamos lá. Trava-quedas. Esse trava-quedas da foto, ele é um trava-quedas que ele pode ser usado em 2 situações. Ou na corda de cabo, né? Fazer uma linha de vida numa escada no poste. Ou aquela torre que eu tenho atrás do meu provedor, que eu subo toda semana lá com o meu talabarte Y. Eu chego em cima da torre cansado, com dor na mão de tanto abrir e fechar o talabarte Y. A gente instala um cabo de aço lá do alto da torre até no chão e a gente compra um trava-quedas para cabo de aço. Então o cabo de aço pode ficar no tempo, no sol, na chuva, não vai oxidar, não vai acontecer nada. E para mim eu não preciso mais de trava-quedas tipo Y. Eu vou prender o trava-quedas desse modelo, vou subir, descer, ele não desce, ele trava. Quando eu chegar lá no alto, aí sim eu vou passar meu talabarte de posicionamento para me posicionar. Mas o trava-quedas ainda continua acoplado na linha de vida. Aquele cabo de aço ele vai ser a minha linha de vida, que a gente chama. Tá? Minha vida está presa nele. Então são 2 tipos de trava-queda, um para corda e um para aço. Isso. São diferentes. O cara vai trabalhar com fibra, vai fazer uma linha de vida na escada, vai subir com trava-quedas de corda. Isso. E para torre, botar um cabo de aço e um trava-quedas de aço. Como que eu sei qual é a diferença de um e qual é de outro? Olhando para eles. Tem um pedaço aqui de cabo entre o trava-quedas e o mosquetão, que é uma fita de cabo. Tá. Então se ele é fita, ele é para cabo de corda. Tá? E esse pedaço de fita, se ele for uma corrente de aço, ele é para o cabo de aço. Então, quando tu olha os dois, o que é fita é para corda, o que é corrente é para cabo de aço. Lembrando que nunca
abrir essa fita, deixar assim, né? Não é para tirar. Esse no trava-quedas tipo Y, a gente tem ali o absorvedor de energia, né? Que é uma quantidade de fita que está toda presa e amarrada ali, toda posturada. Quando a gente tiver uma queda, né? Ela vai abrir gradativamente, tá? E vai minimizar a queda. Ao invés de eu cair com um soco, eu vou caindo aos poucos. Muita gente compra o trava-quedas, olha para ele, esse plástico aqui segurando, eu vou cortar esse plástico aqui. Acabou de estragar o EPI, acabou de tirar uma funcionalidade perfeita dele. Tá? Bom, vamos lá. Talabarte tipo Y. Esse aqui seria para torre, né? Então, Matheus, esse Talabarte tipo Y a gente utilizava só em torre. Porém, aconteceu o seguinte, a gente precisa fazer algum procedimento que trave a nossa queda no subir no poste. Quem hoje faz linha de vida em todas as escadas, em todos os postes? É impossível, Matheus. Por que é impossível? Porque naquele poste bonitinho, limpinho, é fácil de fazer. Coloco minha escada, passo por trás do poste, passo uma corda, fiz a minha linha de vida. Mas naquele poste que foi trocado a semana passada e foi deixado daquele jeito que é sempre deixado as fibras. Eu não tenho como nem colocar escada no poste. Como que eu vou passar uma corda e fazer uma linha de vida? Eu não consigo. E aí? E aí, como eu não consigo, eu não preciso fazer? Não é necessário fazer nesse poste, já que eu não consigo? Eu não preciso estar protegido? Então a gente adotou medidas que esse Talabarte Y veio para solucionar, que é prender o Talabarte Y no cinto e a gente for subindo na escada, prendendo o Talabarte Y na escada. Ah, Fiorini, mas se passar um caminhão e bater na minha escada e derrubar a minha escada, eu vou cair. Vai cair. Com certeza vai cair. Mas tu não vai morrer. Se você subir 100, você vai cair em queda livre de cima da escada. Se você tiver com o Talabarte Y, você vai cair uma parte, ele vai prender na escada, pode ser que a escada caia em cima de você, sei lá. Você não vai cair em queda livre em cima da escada. E essa é a minha principal função aqui, não deixar ninguém morrer mais no poste. Tá? O Talabarte tipo Y é um dos EPIs que vai salvar a vida do técnico no poste. Só depende dele, Matheus. Não interessa se o poste está horrível, se o poste está cheio de fibra ou não. Só depende de mim. Se eu tenho um mínimo de amor pela minha vida, né? Eu vou usar em todos os postes. Cheguei no alto do poste, aí sim eu vou passar meu Talabarte de posicionamento. Se eu cair nessa hora, se eu tomar um choque nessa hora, o Talabarte tipo Y já está me segurando. Tá? Cordoalhas, daqui a pouco a gente vai falar da chave teste, tá? Mas o Talabarte Y a gente prende ele no olhal de fibra, em cordoalha, na própria escada. A gente precisa ter algum dispositivo que trave a nossa queda. E o tipo Y ele está se saindo muito bem porque ele pode ser usado em todas as situações. Um pouco mais prático, cara. Mais prático a linha de vida. Por mais que tu tenha que ir travando, sim, né? Mas é mais prático do que a linha de vida. Pensa comigo, eu tenho uma corda para amarrar a escada, eu tenho que levar mais uma corda para fazer a linha de vida. Para muitos técnicos isso já é um pavor, só de ter que falar para levar mais uma corda junto. Então o Talabarte Y preso no cinto, a gente faz rapidinho, sobe, desce da mesma forma usando ele. O técnico vai estar protegido. E aí cabe de novo aquela que a gente falou do treinamento opcional. Muitas vezes quando o técnico não tem um treinamento opcional, ele sobe e desce a escada no mesmo poste 3 vezes, porque fez errado ou esqueceu de alguma coisa, né? Quando ele está treinado, a chance dele ter que fazer um retrabalho em cima do poste é menor. Ele sobe uma vez, resolve o que tinha que fazer, troca de poste. Esse é o nosso foco, é realmente ensinar a evitar o retrabalho, acabar com o retrabalho. Sobe o poste uma vez, com segurança, com certeza. Muito bom. Talabarte de posicionamento. O nome dele já diz, ele é feito para posicionar a gente no poste. A gente só utiliza ele quando chega no lugar que a gente vai trabalhar. E aí sim eu lanço ele, regulo ele mais afastado, mais próximo do poste. Mas ele é só para me posicionar, para me ficar parado aqui, para me confiar no cinto. Para não trabalhar agarrado no poste assim com medo do Talabarte. Ele funciona, desde que ele esteja bem preso nos lugares certos. Mas esse é um Talabarte de posicionamento. Conselho, compre um Talabarte de posicionamento que seja fácil de regular. Existem Talabartes de posicionamento que tem uma partezinha de plástico preta, com vários furos nele, que a corda entra, sai, entra e sai, entra e sai de dentro dele. Para a pessoa quando está em cima do poste, tendo que fazer essa regulagem, soltando as duas mãos para regular mais para frente, mais para trás, perde-se muito tempo. Não é seguro a pessoa estar com as duas mãos soltas regulando o Talabarte. Então existem modelos, esse aqui é um deles,
que com uma mão só a gente afasta ou aproxima do poste. Então esse é um grande diferencial que vai aumentar a produtividade, vai aumentar a segurança, vai aumentar a própria segurança do técnico lá em cima do poste também, tá? Essa é a dica. Um talabarte bom que seja regulável com apenas uma mão. Show de bola. Agora a gente vem aqui um dos itens mais importantes, que é a chave teste, né? Medir a eletricidade do poste antes de encostar em algum lugar. Então, Matheus, na minha época não era diferente. A gente tinha uma chave teste que para ela funcionar, a gente precisa encostar os dedos nela, para ela dar contato. Tá? Aí tu tinha que olhar da luz assim do canto, fazer uma sombrinha para ver se conseguia enxergar. Tirar o óculos, de óculos escuros em cima do poste, enxergar na LEDzinho. telinha, senão vai enxergar. E tinha que encostar ela em tudo que tiver de metal. Então isso acaba que, resumidamente, ninguém faz. Tá? Uma por ser difícil, outra porque se o técnico utiliza a luva, ele vai ter que tirar a luva em cima do poste para dar contato na chave teste. Então isso é quase que, nossa, não deve ser usado uma chave teste desse modelo. Por isso que a gente adotou o modelo de chave teste por indução. É uma chave teste que não precisa encostar. Uma chave teste que geralmente a gente sobe no poste com ela já encaixadinha no nosso cinto de segurança, tá? E com ela ligada, né, de preferência. Tá? Quando a gente chega num local que a gente se depara com cordoalha, ou que a gente chegou no alto do poste, eu pego a minha chave teste, passo ela em alguns lugares, não tem energia aqui na cordoalha, prendo meu trava-quedas na cordoalha. Não tem energia no olhal, prendo meu trava-quedas no olhal. Não tem energia na luminária. Não tem energia na luminária, impossível quase. São os 3 pontos mais, eu acho, os mais impactantes, né? Hoje as luminárias de emergência eu acho que estão ganhando das cordoalhas já. Eu não preciso nem falar do jeito que elas são instaladas aí no Brasil todo. Então tu tem um case de tem uma história de balneário que teve um técnico que subiu no poste, fez a aferição, não terminou o trabalho, ligou para a companhia elétrica para fazer a manutenção, eles não arrumaram, logo depois. Como é que foi essa história aí? A história é a seguinte: uma empresa terceirizada pela qual a gente tinha contratado, o funcionário subiu no poste, lembrando que esse funcionário ele já trabalhava com rede elétrica antes de trabalhar com telecom. Tá. Então essa pessoa sabia de todos os riscos que tinha no poste. Tá? No primeiro poste da manhã, então no querer fazer também, sabe? O funcionário estava com ausência de alguns EPIs, ele não tinha chave teste, ele não tinha luva, tá? E ele subiu no poste sem trava-quedas, só com o talabarte de posicionamento, como assim eu acredito que a maioria de quem está assistindo nós faz hoje. Quando ele chega no alto do poste, que ele vai passar o talabarte de posicionamento por trás do poste, ele fica meio que solto em cima da escada. Então ele precisa se segurar em algum lugar. Geralmente o que tem mais próximo aqui da nossa cabeça é o braço da luminária. Os fios da luminária, a gente vai ter uma foto daqui a pouco, o fio da luminária ele vem por dentro do braço da luminária, o fio da luminária. Quando ele chega no final, ele sai aqui, ó, roçando o poste da luminária, tá aí a foto. E esse fio ele acaba, a luminária balança com o vento, acaba roçando esse fio na saída do cano e deixando todo o braço energizado. Foi aí que ele sofreu um acidente, inclusive foi nessa foto, eu fui lá fazer uma investigação do acidente. Foi nesse poste aí que o funcionário sofreu o acidente e a queda. E, poxa, eu gostaria de deixar isso como alerta, porque não é aqui no sul que isso acontece, não é em Santa Catarina, é no Brasil todo. 90% das luminárias são instaladas dessa forma. E a chance delas estarem iluminadas é muito grande, energizadas, desculpa. E a chave teste é a única ferramenta hoje que vai dizer para nós que ela está energizada ou não. Tem uma outra ferramenta que muita gente gosta de usar, a mão, que é as costas da mão, tá? Que ela não é muito útil. Tá? A gente prefere a chave teste. Mas está aí o exemplo, Matheus. O risco que a gente está exposto é muito grande. Então vale a pena a gente gastar R$40 numa chave teste por indução, que ela pita e vibra a 10 centímetros da energia. Eu gosto de, quando a gente fala sobre segurança, eu gosto de falar que isso tem que ser um hábito, isso não é nem processo. Processo é aquela coisa que a gente vai repetir, isso tem que ser hábito. O hábito é uma coisa que a gente já faz inconsciente. É aquela coisa que a gente, quando vai subir no poste, o corpo faz sozinho.
né? Na fibra ótica, quando a gente está treinamento, a gente fala muito sobre limpeza de conector, né? Com os conectores a gente também tem que ser hábil. Tem algumas coisas, quando a gente traz um hábito para dentro do nosso trabalho, a gente nem percebe o que está fazendo e está fazendo a investigação todo dia aí, talvez, se ele estivesse devidamente com os EPIs e já tivesse adquirido esse hábito, provavelmente ele tinha se escapado dessa. Mas, vamos lá, a importância desse Sharp Test por indução, acho que ela é muito, muito importante, por causa que ela é muito prática, não precisa ficar encostando em nenhum, né? Não precisa ficar encostando lá. E não precisa tirar a luva, Matheus. Não precisa tirar a luva. Para dar contato. Fica tudo muito mais simples. E aí vem aquelas coisas, muita gente fala assim, mas eu dou EPI, mas os nossos técnicos não usam. Muitas vezes a gente enche de EPIs para eles, mas a gente acaba deixando tão complexa a operação que o técnico fala assim, não, se eu tenho que fazer tudo isso aqui, a gente acaba não fazendo, porque a gente acaba dificultando a utilização. E eu acho que essa chave teste por indução é uma das melhores dicas que a gente pode ter. Eu já acompanhei alguns cursos do Fiorini. Eu vejo que logo depois do curso o pessoal já sai querendo comprar, saber onde é que é. E tirando fotos dela. É chave teste por indução. Né? É, bem isso aí. Chave teste por indução, não tem segredo. Vai funcionar muito bem. Show de bola. Vamos lá. Linha de vida. O que tu pode falar pra gente sobre a linha de vida? Então, eu gostaria de falar que a linha de vida que a gente deve comprar, caso o provedor vá fazer linha de vida nas escadas, que essa corda que deve ser comprada não é a corda que a gente compra no materiais de construção da esquina da cidade. É uma corda específica para trabalhar em altura. Tá? Ela deve ser comprada numa loja de EPI, essa corda tem CA, essa corda dentro dela ela tem uma alma. Tá? É a alma da corda que protege nós. Uma corda normal, ela é do mesmo material interno e externo, é uma corda normal. Essa corda específica para trabalhar em altura, ela é de poliamida dentro interno dela. Então dentro dela, ela tem cerca de, por exemplo, 20 mini cordas. Tá? Que essas 20 mini cordas que vão dar a sustentação caso de cair, caso tiver que tracionar, caso tiver que ter um pouco de maleabilidade. É uma corda específica para trabalhar em altura. Aí ele precisa fazer linha de vida ou com o tipo Y ele já está... A gente precisa ter algo que trave a nossa queda. Ou a linha de vida com o trava-quedas na linha de vida, ou o talabarte tipo Y. Eu aconselho o talabarte tipo Y porque vai dar muito mais praticidade para o técnico. Voltando a dizer, é muito difícil o técnico que hoje faz uma linha de vida em 10 postes que ele vai lançar a fibra dele. Ele vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro ele não faz mais. E se ele cair no terceiro? Principalmente se é só esqueci a chave de fenda em cima da caixa de emenda. Só uma coisa. Quem que vai fazer para lá buscar a ferramenta que esqueceu? O Y tu faz, que vai depender de ti, é rapidinho. Então o talabarte tipo Y e uma chave teste por indução hoje são os equipamentos que salvam a vida do técnico no poste. Bom. Escada. Não posso pegar a escada de alumínio para botar no poste? Para botar no poste de madeira? Infelizmente não. De madeira ainda pode. Pode, de madeira ainda pode. Ela não é proibida o trabalho com escada de madeira. O problema é que ele faz um crossfit enquanto que tá levando a Se escada. choveu uma semaninha e a escada ficou na chuva, ela vai pesar muito mais. Né? A escada de fibra de vidro ela é level, não enferruja, ela não conduz eletricidade, principal, tá? E ela tem vários itens que ela pode ser substituída. Tá? Os pés da escada. Tem CA? Não, não tem. Não tem CA. O que é a validade da escada? Se ela estiver soltando fibra, aquela escada que ela começa a coçar os braços, porque está soltando fibra, ela deve ser eliminada. Hoje a gente pode substituir, no próximo slide aí, todas essas peças da escada. Tá? O pé dela, os reguladores, os que a gente chama de papagaios ali, que são os ganchos que prendem ela, tudo isso pode e deve ser substituído quando chegar na vida útil dele. Principalmente os pés da escada que gastam muito fácil no asfalto, né? O que não pode ser substituído é a fibra da escada, não pode ser consertada essa fibra. Antigamente a gente consertava a escada, ela voltava mais pesada do que ela ia para lá, porque voltava com o dobro de fibra nela. Recapava ela. Hoje em dia é proibido. O Ministério do Trabalho, se pega uma escada reformada, é multa para a empresa, com certeza. Não pode trocar um degrau dela e reformar com fibra. Antigamente a gente fazia. Hoje a gente pode sim substituir todos esses itens, mas a fibra começou a quebrar, ela deve ser substituída. Bom, quando que isso acontece, Matheus? A fibra quebrar? Geralmente é quando o técnico dá um nó na corda em cima do carro de fazer sair água da corda.
Então a escada tem um L em cima dela, que tanto apertar, começa a quebrar o Lzinho de cima da escada. E é ali que a gente acaba estragando ela. Então a gente quer amarrar bem preso para não perder ela no Fiat Uno com escada em cima, que anda muito rápido, né? E acaba que quebra a escada, quebra a fibra da escada. Estraga mais em colocar a escada no carro Sim. do que a utilização dela no dia a A dia. utilização dela, se a gente subir ela lentamente, descer ela lentamente, o que é uma coisa bem importante também, nessa de descer a escada com uma velocidade, os ganchos acabam entortando os degraus. E isso elimina a escada. Tá? Aquela escada que está toda cheia de, nos cantos assim, tem um buraco no degrau, tanto descer os ganchos e bater, essa escada deve ser trocada. Se subir lentamente, descer lentamente, não vai ter nunca problema com a escada. Agora, o amarrar em cima do carro, dar aquele nó carioca lá de fazer sair água da corda, ele quebra a escada de fibra. E peso? Gordinho, Matheus Marmentini, tem algum problema? Tem um limite de peso? Não, as escadas hoje elas são limitadas para um peso de até 120 quilos. Tô dentro. Tá dentro? Tô dentro? Tô podendo subir em poste. Tá? 120 quilos. Todos os EPIs de trabalho em altura hoje são no máximo até 120 quilos. Muito bom. Ferramentas. Então, Nada de levar no cinto. A gente leva uma chave Phillips enfiada no bolso. Qualquer movimentação que eu tiver que fazer, eu me espeto em mim mesmo essa ferramenta. Isso quem já usou já sabe que é assim que funciona. A NR10 veio para acabar com isso. Dentro da norma NR10 é proibido a colocação de qualquer ferramental, seja no corpo da pessoa ou em dispositivos igual esse da foto, que antigamente também eram utilizados, para prender no corpo da pessoa. Não pode. Deve ser usado um bornal de ferramentas, um saco de lona, qualquer coisa que seja. A norma ainda diz que a gente deveria subir no poste com uma corda amarrada no nosso cinto de segurança, para quando eu estiver em cima do poste eu puxar o meu bornal, ou eu preciso de mais alguma ferramenta, eu descer o bornal, a pessoa coloca no bornal e eu puxo ele de volta. Esse seria o jeito top de fazer. A gente geralmente não tem uma pessoa lá embaixo, tá? Ou se tem, está fazendo outra coisa. Então geralmente a gente já subia com todas as ferramentas dentro do bornal, ele passava aqui no nosso corpo mesmo. Tá? Mas tudo dentro do bornal. Chegava em cima do poste, tirava o bornal e prende na cordoalha, prende na escada, faz um gancho no bornal e as ferramentas todas ali. Bom, isso aqui é uma coisa que pouca gente usa, esses bornais, né? É uma coisa tão barata, tão simples, banal, né? e ajuda um monte a gente lá no campo. É prático, né? É prático, porque acaba estragando o cinto de segurança, enfiando um alicate de corte dentro dele, enfiando ferramentas no cinto, acaba detonando o cinto, que vale por 5 anos o cinto. O bornal de ferramentas custa 13, 15 reais um balde de lona. Tá? Então vale a pena também. Muito bom. Esse aí é o técnico piochado, que a gente fala aqui, né? No sul, Aqui no sul, o cara tá do jeito pronto que aí. ele vai pro campo. Ele tá com um gancho nos cones para não precisar ficar levando na mão. Ele, no caso, ele tá com um só, né? Mas ele poderia levar mais, assim? Não, ele leva um só. Um só. Essa foto aí, antes que muita gente já tá pensando ali, ele tá sem as faixas refletivas no cone. Tá. O que acontece? Geralmente esses cones são enfiados um dentro do outro e no tirar essas faixas elas acabam saindo. Tá? Então deveria ser colado de uma forma melhor, porque essas faixas elas são simplesmente encaixadas no cone mesmo. Tá? Nesse caso sim, acabou que se perdeu as faixas. Tá? Mas ele tá aí com uma escada de 6,60 metros geralmente. Tá? Acho que é o tamanho da escada dele, 6,60 metros. Capacete água total, óculos, cinto, roupa de chama, luva, talabarte, trava-quedas, botina, cone, bornal de ferramentas. E agora vai, meu filho. Isso aí, muito bom. Depois ele dá um pulo no mar lá. É Balneário Camboriú? Não, é Florianópolis. Lugar bom. Vamos lá, vamos chegando próximo aqui do nosso encerramento aqui. Começar a fazer algumas abordagens finais aqui que, no final das contas, às vezes a gente talvez esteja vendo esse webinar, essa aula aqui, tenha todos os EPIs, mas mesmo assim os funcionários não usam. Então o Fiorini separou aqui 3 principais motivos por que os acidentes acontecem, né? Isso. Para a gente fazer começando a fechar aqui as 3 principais causas. Uma, a falta de treinamento, tá? Ou incapacidade para a tarefa que a gente fala. A falta de treinamento é o principal. Por exemplo, uma pessoa foi contratada para trabalhar com telecom
mas ela nunca trabalhou na área, trabalhava com outra área. Como que essa pessoa vai saber os riscos que ela está exposta em cima do poste? Ah, mas eu vou mandar essa pessoa um mês trabalhar com o meu principal técnico, com o meu técnico mais velho aqui. Ele vai trabalhar uma semana, um mês e ele vai aprender tudo. É aí que a gente se engana. Muitas vezes esse técnico não tem o altruísmo, não tem como passar essas informações, ele não sabe como passar. Ele até tenta passar, mas não passa tudo que ele tem que passar, passa de algumas experiências que ele já teve. Às vezes passa vícios também, né? Aí que eu queria chegar. Com certeza ele vai passar vícios. Tá? Ele vai passar os vícios dele, como que ele é, os jeitinhos que ele sabe para fazer. E com certeza, olha, com a luva que a gente faz sem. Então ele já acaba, antes do treinamento, aprendendo a forma errada de fazer. Tá? Aí às vezes a gente traz alguém novo, que tinha tudo para ser um ótimo colaborador e acaba sendo influenciado por vícios de outros colaboradores mais antigos. É isso. Então esse é um dos principais pontos. É a falta do treinamento, que a pessoa entra no provedor e fica ali 8 meses, 1 ano, até fechar uma turma lá na cidade e a gente dá o treinamento para a pessoa. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de segurança do trabalho, que é muito comum a gente fala que a segurança do trabalho a gente só lembra dela quando a gente fala, quando a gente vê uma foto de uma mulher acidentada, a gente começa a lembrar isso e isso reacende a vontade muitas vezes, né? Então, ter trabalhos durante o ano, alguma convenção, alguma coisa dentro do provedor no qual vai ajudar, vai incentivar o colaborador a fazer, que nem o pessoal de Santa Catarina, que fazem competições para ver quem usa mais as EPIs, quem é mais rápido com as EPIs. Muitas vezes são maneiras alternativas de a gente ajudar o nosso colaborador a se cuidar, né? Utilizando algumas técnicas, vamos dizer, alternativas, que é a educação, pegar no final de semana, no sábado, fazer uma coisa diferente para incentivar eles a utilizar, que é dever nosso, né, do provedor. Eu acho também incentivar o colaborador a utilizar e não simplesmente falar assim, tá aqui, tu tem que usar e deu. É isso aí. Show de bola. Vamos lá para desculpa, segunda parte, segundo item. O segundo item ele está totalmente alinhado no primeiro item. A pessoa que não fez o curso ou a pessoa que fez um curso comprado, certificado, ou fez aquele curso de 40 horas em 3 horas, ele não vai cumprir os procedimentos que devem ser feitos. Não estou falando que ele não vai cumprir porque ele não quer fazer, mas muitas vezes ele não aprendeu a fazer. Tá? E esse é um dos principais pontos. A gente tem procedimentos, a gente tem formas de fazer lá em cima do poste, mas se a pessoa não fez o primeiro item, que é um treinamento específico para a área, imagina, está totalmente propícia a acontecer algum acidente. Tá? Não utilização de equipamentos de proteção coletiva ou individual. Poxa, se eu não tenho uma chave teste, como que eu vou testar a energia elétrica? Nas costas da mão. Então, um dos principais pontos pelos quais acontecem acidentes é a falta de equipamentos de proteção coletiva ou individual. A chave teste é R$50 uma chave teste, eu tenho 20 funcionários, nossa, vai custar demais isso. Poxa, mas se um funcionário tomar um choque, sofrer um acidente, ficar em casa lá 6 meses, o funcionário vai ficar pensando, caramba, que barato que era aquela chave teste se eu tivesse testado com ela. Era muito mais vantajoso ter gastado esse dinheiro. E aqui vale a dica também, se você é técnico e está vendo, é a cobrança, né? De se impor e falar assim, não, eu tenho a minha vida a zelar e eu só vou subir no poste se estiver devidamente adequado, né? Eu costumo falar nos treinamentos que existe o técnico do dedão grosso, né? Não é um cara necessariamente que tem a mão grande, mas assim aquele cara que é um machão, que sobe, vai e faz acontecer. Infelizmente, geralmente são com essas pessoas que acontecem, porque são as pessoas que acabam não utilizando, às vezes porque não tem, às vezes porque não pedem. Eu sei que é obrigação do provedor entregar, mas muitas vezes acaba não acontecendo e acaba trabalhando passando batido. Até acontecer com algum colega, ou dentro da própria empresa, ou dentro da cidade, e aí sim ouvir um vídeo no WhatsApp. Ouvir um vídeo no WhatsApp, mas depois da terceira semana já esquece. O índice de pessoas que vão no meu treinamento que falam assim, não, eu uso tudo, 100%, sempre uso. Geralmente esse cara já viu um acidente de trabalho, ele já acompanhou, ele já é o colega dele ou dentro da mesma empresa. E isso é algo ruim, é a segurança do trabalho sendo feita depois que já aconteceu alguma coisa. Semana passada eu vi um vídeo, um cara falou algo bem interessante, que muitas vezes a gente entende
que tem que ser utilizado as coisas, mas não cai a ficha que tem que ser utilizada. A gente sabe que tem que utilizar, a gente sabe os equipamentos, a gente sabe tudo, mas acaba não caindo a ficha. E entender e cair a ficha são coisas diferentes. Entender o que a gente passou aqui, a gente já entendeu quais são as EPIs. Cair a ficha é o típico cara que sofre um infarto, né? Sabe que tem que se alimentar bem, sabe que tem que fazer um exercício, né? Por exemplo, posso até me colocar um pouco nesse lugar, e quando acontece um infarto, que eles voltam à vida, fala assim, não, opa, peraí, agora caiu a ficha, né? Agora caiu a ficha, agora sim, agora eu vou mudar o meu dia a dia. Agora em diante eu vou ser outra pessoa. E muitas vezes acontece isso só quando cai a ficha, só quando acontece um acidente. Isso é triste, a gente está aqui para tentar ajudar a fazer essa ficha cair um pouco antes para não deixar ela acontecer literalmente no provedor. Muito bom, vamos chegando aqui ao nosso encerramento. Vou deixar aqui para o Fiorini. Essa foto é a reflexão que eu fiz agora há pouco da chave teste. Tá? Se você acha que segurança custa caro, experimente o preço da insegurança. Nossa, que cara que era aquela chave teste de R$50. Uhum. Se eu estiver lá em fisioterapia ou coisa arada lá por 2 meses, eu já vou pensar, meu Deus, que barato que era aquela chave teste. Tá? Bom, pessoal, aqui eu acho que é a última foto aí do nosso ratinho aí. Ratinho com capacete? Para poder fazer uma arte, isso né? aí é uma forma de brincadeira, né? Mas é a mais pura verdade. Quem se cuida vive mais. Se a pessoa usar todos os EPIs, fazer da forma correta, usar o Talabart Y, testar a energia, ela vai viver mais. Porque ela está exposta a riscos. Pessoal, tem risco na nossa atividade. Tem risco de vida na nossa atividade. 8 metros de altura, próximo à eletricidade. Uhum. Então a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar, só depende de nós se cuidar. Né? Bom, pessoal, o Fiorini, ele é parceiro da Five School há muito tempo. Ele trabalha com a gente aqui com treinamentos de infraestrutura, de construção de rede, mas ele também tem um treinamento específico de NR35. Então, se vocês quiserem entrar em contato com ele, nós vamos deixar o contato aí, vamos botar embaixo da aula aqui também o telefone dele. Se vocês quiserem levar ele até o provedor de vocês, você faz treinamento em company dentro do provedor, você vai lá, capacita a empresa, dá um certificado NR35. É aquela tecla que eu bati por muitos anos, vendo vários cursos bem no português grosso, com nada a ver com provedores de internet. Uhum. Eu fiz 10 cursos repetindo, aprendi a fazer rapel muito bem, mas não aprendi a me proteger no poste. Tá? Então é por isso que eu montei esse treinamento. É um treinamento de NR35 focado para telecomunicações, focado para provedor de internet. Tá? Lá a gente vai botar em prática e mostrar como fazer e como não fazer para salvar a sua vida no poste. Então, a ideia é essa mesmo, é passar para o técnico onde ele tem risco, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer para salvar a vida dele. Muito bom. Queria aqui fazer meu agradecimento, obrigado por ter aparecido com a gente aqui. Vamos fazer um desses aqui ao vivo pro público todo aí, pro Brasil todo. Futuramente a gente se encontra e faz um desse. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar posso deixar uma cópia em PDF para eles? Pode. Da apresentação? Pode Vou disponibilizar. deixar uma cópia para vocês aqui, para vocês pegarem os EPIs. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou deixar aqui no site para fazer o download. Beleza? Valeu, até a próxima e a gente se vê online.